capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15, no versículo 2. Vamos à leitura do culto sabático. E vi, no versículo 2 do capítulo 15 do livro A Revelação, como que um mar de vidro misturado com fogo. E os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome estavam em pé junto ao mar de vidro e tinham harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Aqui é uma visão, não é um sonho. Quando é uma visão, o profeta, ele entra dentro da cena. E veja que João vê como que um mar, mas não é um mar, porque Apocalipse, capítulo 21, diz que viu um novo céu e uma nova terra, porque se for o primeiro e a segunda, mas o mar já não existe. Nós sabemos que nessa visão ele vê como que um mar, mas Apocalipse diz que o mar não mais vai existir. Então é uma visão onde ele vê algo de vidro misturado com fogo. E esse vidro misturado com fogo é como que se fosse um mar. E quem já viajou de barco, ou aqueles que são pescadores, sabem que quando nós estamos em alto mar, só o que você vê, olhando para o norte e para o sul, e para o oeste e para o leste, é o mar. E nessa visão, João estava no meio de algo que parecia um mar, mas não era um mar. Era algo de vidro com fogo. E fogo lembra muito o quê? A cor do ouro. E ele vinha dos quatro horizontes, ou seja, João olhou para todos os lados e viu só aquilo, um mar de vidro. Um local onde era vidro. Mas esse vidro tinha uma coloração que lembrava fogo, parecido aquele amarelo, alaranjado, lembrando a cor de ouro. E quem João viu nesse local de vidro misturado com fogo? Os que tinham vencido. João vê um grupo vitorioso. E todo aquele que compõe, irmãos, o arraial do povo de Deus está sendo chamado nessa manhã para vencer. Amém. E eu chamo a atenção dos jovens que estão lá atrás. Eu quero aqueles dois bancos dos jovens aqui na frente. Vamos lá? As duas primeiras lições vão ensinar todos dois. O doutor Carlos Cavalcante está convidando aqui na frente. Porque jovem tem para vencer. Jovem tem que estar na fronteira, na trincheira, na linha de frente. Porque os jovens já estão cansados. Então os dois bancos inteiros, fazendo a gentileza. E o Espírito Santo trará cada um de vocês até aqui à frente. Vamos lá? Vamos ver esse mar de vidro misturado com fogo? Eu aguardarei ele chegar. Aqui na frente, só aqui na frente, todo mundo. Quanto mais na frente, melhor. Isso. Esse é o grupo que finalizará a obra de Deus. E esse é o grupo que está sendo chamado para compor esse grupo que vai vencer. Vamos lá, todo mundo com as suas armas em mãos. Abra aí, todo mundo. Cada jovem que veio, levanta a sua arma. Isso. E cada jovem agora abra em Apocalipse capítulo 15. Vamos lá? Isso. O Espírito Santo possa estar conosco. E que cada coração que veio até aqui na frente possa ser convertido e convencido pelos Deus dos céus. Amém.
E quem foi que João viu? João viu os vencedores. De quem? Cabeça, de sua imagem e do número do seu nome. Então nós temos que, irmãos, olhar para essa passagem como uma passagem ainda futura, porque ninguém aqui ainda venceu a besta em sua imagem e nem o número do seu nome, porque nem a imagem da besta ainda foi formada. A imagem da besta ainda não se levantou na face da terra. Então esse grupo ainda não existe na face da terra. Possa ser que esse grupo hoje esteja um embrião no ventre da última igreja, a igreja de Laodiceia. Mas todavia esse embrião ainda está sendo formado. Mas no momento certo, esse embrião tornará-se um feto e criará forma e será uma criança, um jovem chamado para vencer a besta, sua imagem e o número do seu nome. E veja o que eles tinham. Eles estavam todos o quê? Juntos. Não pensa que nenhum vencedor andará só na face da terra, porque todo vencedor andará num grupo, em união, junto com o grupo. É um grupo sólido. Haverá uma unidade na irmandade. Haverá uma unidade de ação. E haverá uma unidade doutrinária que unirá esse grupo. E esse grupo, aqui na terra, será um grupo que andará junto. E por isso que, nessa visão celestial, esse grupo também estará juntos. E veja que quando João viu esse mar de vidro misturado com fogo, todas as pessoas estavam uma do lado das outras, juntos. Não havia espaço, era como estava aqui, pronto para mostrar para todos os planetas e para todos os mundos criados do universo que esses são os vencedores. Esses foram aqueles que venceram os poderes apóstolos do planeta Terra. E veja, irmãos, mas além deles estarem juntos, eles também tinham um detalhe, o que era? Tinham além deles estarem com seu galardão, com sua coroa de vitória, eles também estavam prontos para uma função, para cantar. E o que eles cantavam no versículo 3? Vamos todos ler? Cantavam o cântico de servo de e o cântico do. E veja, irmãos, que interessante. É citado aqui dois personagens da Bíblia, um do Velho Testamento e o outro do Novo Testamento. Só que um foi chamado de servo e o outro foi chamado de cordeiro. Lembre-se, servo veio para servir. Servo conhece quem é o seu Senhor. Agora, o que há, irmão Carlos, de comum na história espiritual de Moisés e na história espiritual do cordeiro, que fez com que os dois fossem lembrados num grupo vitorioso no futuro? O que tem em comum na vida de Moisés e o que tem em comum na vida do cordeiro, que fez com que também um grupo no futuro também fosse lembrado como o cântico de Moisés e o cântico do cordeiro. Nós temos que achar na Bíblia, irmãos, pelo que Moisés passou, e nós temos que achar pela Bíblia pelo que Jesus passou, porque a mesma experiência de Moisés no Velho Testamento e a mesma experiência do cordeiro no Novo Testamento será a mesma experiência dos vencedores sobre os poderes apóstatas que se levantarão na face da terra. É a mesma experiência, é o mesmo povo, é uma mesma história, é uma mesma mensagem e é um único Deus. Em momentos diferentes, levantou Moisés uma experiência que marcaria a face da história e que seria lembrado pela última geração de vivos na face da terra. E também uma experiência que Cristo teve que passar e que também ficou registrado para que essa mesma experiência dos dois fosse a mesma experiência daqueles que carregarão um título chamado vitória. Para nós sabermos qual foi a história e a experiência espiritual do patriarca e profeta Moisés, nós temos que ir ao Cântico, ao Pentateuco. E no segundo livro do Pentateuco, o livro chamado de Êxodo, no capítulo 32, nós vamos ver qual foi a experiência espiritual do patriarca Moisés.
nessa manhã vai ler a leitura sagrada em voz alta, e todos da congregação do Arraial do Povo de Deus acompanhará em silêncio juntos. Êxodo 32. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, Arão, faz-me um Deus que vá diante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Versículo 2. E Arão lhe disse: tirai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os. 3. Então todo o povo, tirando os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão. Versículo 4. E ele os recebeu de suas mãos, e com o burril deu forma ao ouro, e dele fez um bezerro de fundição. Então eles clamaram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, no versículo 5, edificou o altar diante do bezerro, e fazendo uma proclamação, disse: amanhã haverá festa ao Senhor. Versículo 6. No dia seguinte levantaram-se cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se a comer e a beber, depois levantou-se para folgar. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, Moisés, desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito se corrompeu. Depressa, Moisés se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e adoraram-no, e lhe ofereceram sacrifícios e disseram: eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tem observado, Moisés, este povo? E eis que é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que minha ira se acenda contra eles, e eu, Moisés, o consuma, e eu, Moisés, farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou no versículo 11 ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força, com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, Senhor, dizendo: para mal os tirou, para matá-los dos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da tua ardente ira, ó Senhor, e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Jacó, teus servos, os quais por ti mesmo jurastes e lhe dissestes: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhe darei toda esta terra de que tenho falado, e eles a conhecerão por essa paz. Amém. Moisés havia subido o Monte Sinai, e o acampamento, o arraial dos adventistas do sétimo dia do Velho Testamento, estava a mais ou menos uns 20 quilômetros do Sinai. E Moisés havia subido, irmãos. E a única coisa que a igreja adventista do sétimo dia, acampada às margens do Sinai, conseguia enxergar são os trovões, os relâmpagos, de dia e de noite. Pairou o espírito de profecias em patriarcas e profetas, traz a luz pela mensageira do Senhor, que uma nuvem pairou no Sinai, e a congregação ficava vendo, e somente chegaram. E um dia se passou, e dois, uma semana, e 2 semanas e nada de Moisés. E uma classe, irmãos, que sempre tem dentro do povo de Deus, que é uma classe que tem mais tendência para duvidar das coisas, começou a duvidar que Moisés não voltaria. E veja, no 32, versículo 1, vendo o povo que Moisés tardava, e por aproximar a vinda de Cristo, uma classe aqui dentro também, dentro da nossa família, vendo que Cristo está tardando. E a revelação diz que muitos pensavam que Moisés tinha dado o quê? Um calote no povo, ou seja, tinha saído pelo outro lado do Sinai e ó, indo embora, porque Moisés estava numa situação difícil, 2 milhões de pessoas, fora um rebanho e a manada para alimentar onde não tinha água e nem comida, porque aqui tinha sido o primeiro acampamento deles durante a jornada dos 40 anos, que foram 40 acampamentos. E muitos até acreditavam também que
um Deus que vá diante de nós. Porque quanto a esse Moisés, qual é a primeira característica daqueles que acham que Cristo está tratando? Levantar um novo Deus dentro da igreja adventista do sétimo dia. Claro, se ele começou a perder a esperança em Cristo, mesmo estando aqui aos sábados, mesmo sendo fiel em suas ofertas de dízimo, mesmo sendo fiel na sua família, mas ele no fundo, achando que não é para essa geração que Cristo vem, ele começa a criar ídolos dentro da igreja. E vou só citar um ídolo fácil. Um ídolo hoje dentro da igreja adventista do sétimo dia chama-se música. Porque nós temos que ver se a música que nós estamos cantando é uma música sacra ou é uma música que leva o nome de Jesus, mas está mesclada com um ritmo de rock and roll, de pagode, de samba, ou de lambada, ou de música romântica. Satanás, irmãos, ele é o maestro do universo, porque o dom da música foi dado para ele, e ele era o regente do coro celestial. Nós sabemos que Gabriel formou a função de Lúcifer depois de sua expulsão, junto com o resto dos anjos. Mas Satanás hoje ainda continua sendo o regente do mundo. E Satanás sabe compor músicas românticas em nome de Jesus. Satanás sabe compor rock and roll e jazz em nome de Jesus. Satanás sabe compor lambada em nome de Jesus. E hoje a gente pode levantar formas de algo que é diferente daquilo que é considerado sagrado. E essa forma pode ser profana e abominável, Senhor. Nós temos que dar um basta àquelas músicas que tem balanço e que tem ruídos estranhos aos anjos, aos ouvidos santos dos anjos. Chegou o momento de nós termos uma geração que venha compreender qual é a música sacra, aquela música verdadeira. E olha, o sonho de Deus. Por quê? Olha o detalhe que tem logo nesse primeiro versículo. Na última linha, vamos lá? Versículo 1 do capítulo 32 do segundo livro do Pentateuco. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou de onde? Mas João, quem foi que nos tirou? Foi Moisés ou foi Deus? E olha que eles tinham acabado de passar pelo livramento, eles tinham acabado de passar pelo derramamento das 10 pragas do Egito, eles tinham acabado de passar pela abertura do Mar Vermelho, e no momento de dúvida, essa classe que não espera Cristo para hoje e para a nossa geração, além dele querer levantar ídolos dentro da igreja adventista do sétimo dia, ele pensa que quem ergueu a igreja foi Moisés e não Deus. Segunda característica dessa classe: confia nos homens, confia em Moisés, confia em Arão, além de confiar em quem? Em Deus. Pensa que a igreja é de Moisés e não de Deus. Essa classe tem isso porque, veja, ele perde a esperança e não está vendo mais com os olhos os sinais dos tempos, como nós tivemos o grande sinal do World Trade Center, que, ao meu ver, passou bem desapercebido pelo arraial do povo de Deus. E depois disso existe ídolos, coisas que o homem adora. Depois ele pensa que os homens é que são o dono da igreja. Olha como essa classe é trabalhosa. É uma classe que vai dar trabalho para nós. Mas nós chamamos eles estão aqui e nós temos que trabalhar. Por quê? Porque o livro nasce no meio do pântano, no meio do lodo. E quanto mais lodo, maior é. Versículo 2: E Arão lhe disse: tirai os pendentes de ouro. Veja, o espírito de profecia diz que primeiro eles chegaram em Arão, e Arão não queria construir. Por quê? Porque Arão era fiel. Só que sabe o que aconteceu? No meio deles haviam homens bravos, homens ignorantes, homens valentes, homens brigãos, e que ameaçaram: Arão, se você não fizer, nós vamos, ó. E Arão se assustou. Por quê? Porque eles cercaram Arão, e Arão não tinha mais para onde ir. Olha lá,
se submeteu à pressão de uma parte da congregação. A segunda, Arão pensou: olha, esse povo está muito doido, esse povo está querendo construir ídolos aqui dentro. Então, eu vou fazer uma coisa, eu vou mexer com o dinheiro deles. Eu vou pedir dinheiro para eles, para que esse dinheiro sirva para construir esse Deus que eles estão pedindo. Aí, quando mexe no bolso, é diferente. Arão se enganou, porque todo mundo viu o bolso que deu para ele. Segunda coisa de Arão. Arão não consultou a Deus e pensou que o seu raciocínio estava certo. Ele não consultou a Deus o que fazer naquele momento. E achou que mexendo no bolso da congregação ia resolver o problema e fez para comunicar o que a congregação deu. E o que o povo fez, irmãos? Tirou. O povo tirou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e os trouxe a Arão. E não é isso que a gente faz quando a gente quer levantar ouro dentro de nossas vidas? A gente não gasta dinheiro? Não é esse o exemplo com o futebol hoje no Brasil? Nossos filhos e nós não gastamos dinheiro vendo a maior forma de idolatria que tem hoje no Brasil, que é o futebol. Será que Deus se agrada do futebol, da seleção brasileira, com aquele gasto de dinheiro, com os palavrões, com a corrupção, com a lavagem de dinheiro, que é uma forma futebolística que hoje tem no Brasil? Será que Jesus ensinou os seus filhos a chutarem bolas? Será que Cristo reuniu os seus discípulos e falou: vou ensinar uma peladinha aqui, para ver se a gente vai estar bem aquecido com o primeiro alto tambor, que foi o derramamento da chuva de Pentecostes, ou da chuva temporânea? Será que a idolatria futebolística não está nos nossos filhos, ou até mesmo em nós? Nós temos time, ou o nosso time é o time do céu? Qual é o time nosso? Será que é Cacá ou é o pastor? Quem é o nosso exemplo? Agora Satanás quer os nossos filhos, porque os nossos filhos foram escolhidos para concluir a obra. Satanás não quer mais filho de ninguém. Ele quer os filhos dos adventistas do sétimo dia, porque ele sabe que são com eles que o Espírito Santo está contando. E Arão recebeu em suas mãos e deu forma ao bezerro, e ele fundiu, e ele exclamou: eis aqui, ó Israel, teu Deus que te tirou da terra do Egito. Vocês estão vendo, irmão, no versículo 4, como o ser humano é propenso a esquecer, porque ali eles tinham acabado de sair de muitas maravilhas e milagres divinos, e quando passavam alguns dias e estava sem o seu guia humano, eles esqueceram e até clamaram esse ídolo como o Deus deles. E irmãos, meus filhos estão clamando por ídolos dentro da minha casa e dentro de suas vidas, e dando a esses objetos como se eles fossem o Deus deles. Querem um exemplo? Quem tem filho da mulher sabe a luta que a mulher passa com o Deus da moda. Eu não estou falando sobre isso só não. Moda aqui, hoje a cabeça é assim, amanhã é diferente, ela tem mudando. E depois de ter então, inventado que é para cima. Isso é moda. Ou seja, você tem que acompanhar a mudança. E nessa mudança, isso torna-se um Deus e um gasto pesado para a causa da hora. Porque você investe na mudança e não investe na melhoria ou na manutenção da casa de Deus da melhor forma possível. Eu estou olhando os outros em casa e eu estou vendo isso, eu estou falando aquilo que eu estou vendo em casa. Eu hoje eu tenho muito mais. Pouco vejo a mãe, mas eu vejo quando chego em casa. E nós temos essa facilidade de levantar e chamar alguma coisa como o nosso Deus. Mas vamos. E Arão edificou o altar no versículo 5 e disse: amanhã haverá proclamação, haverá festa. Agora eu pergunto: Deus quer festa, celebração, ou Deus quer culto? E da década de 70 para cá, que eu cresci dentro da igreja, sou adventista há 37 anos. Nós começamos a observar que algumas coisas dentro da igreja passou a ser festa e não mais culto. Passou a ser eventos e não mais culto. Passou a ser celebrações e não mais cultos. E mesmo nessas celebrações,
Segundo sábado à tarde de janeiro. Aí é que a gente viu. Festa não é o que dá segurança ao povo de Deus. Porque quem faz festa dentro do arraial é aquele que não está esperando Cristo. Olha, aqueles que estarão esperando Cristo farão cultos. Aqueles que estão esperando Cristo para o céu, sempre estarão querendo promover festas, eventos e celebrações. Outro ponto muito interessante da experiência de Moisés, qual foi? Versículo 7. Não, versículo 6. Tem algo interessante aqui, ainda falta alguns minutos. Ó, e aí depois o povo, no último versículo na última linha do versículo 6, o povo sentou-se a quê? Comer. E depois, para descansar. E o que Jesus fala da situação do planeta Terra, consequentemente, da situação da igreja antes do fechamento da porta da graça, assim como foi nos dias de Noé, será também como? Come e bebe. E o inimigo sabe que quando o povo de Deus vai se reunir, mas que vem a comida, ele sabe que é o momento exato de confundir o povo. Por quê? Porque o estômago está sobrecarregado. Aí todo aquele sangue que deveria estar no cérebro, que é o único contato entre o céu e a terra, que é o único contato onde o Espírito Santo pode atuar, está o quê? Todo aquele sangue está onde? E o que está funcionando? Barriga em vez de cabeça. Aí a gente não pensa, aí a gente só sente. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, Moisés, desce, porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito se corrompeu. O que Deus disse para Moisés? Vai por quê? Porque o teu... Calma, mas o povo é de quem? É de Deus ou é de Moisés? A igreja é de Deus ou é do pastor? Não, Deus está falando que é do pastor. Leia, gente. Vai, Moisés, porque o teu... Eu pensei que a igreja fosse de Deus. Não, a igreja é do pastor. Quando é que a igreja é do homem? Quando aquela igreja já não faz mais a vontade de... Por isso que vai se cumprir o quê? Ellen White falou: igrejas inteiras se perderão junto com o pastor. Por quê? Porque quando a gente não faz mais a vontade de Deus e começa a fazer a nossa vontade ou a vontade dos homens, essa igreja fica esquecida para Deus. Deus não considera mais essa igreja como dele. É o que está dizendo aqui, irmãos. E querem ver? Olha lá. Vai, Moisés, porque o teu povo que fizesse subir da terra do Egito. Quem foi que tirou o povo? Mas Deus está falando, foi você, Moisés. Deus está falando, Moisés, o povo é teu, foi você que tirou, e resolva, porque eu não quero mais essa igreja. Ela se corrompeu, ela tem ídolos, ela está interessada no futebol, ela está interessada em roupa, ela está interessada só em aumentar o ganho, em vez de aumentar a parte espiritual do seu arraial. Situação difícil a de Moisés. Situação difícil daqueles que estarão vivos quando Jesus se manifestar. Porque a mesma experiência que os selados terão foi a mesma experiência que Moisés teve. E olha, Cristo até fala, depressa se desviou do caminho. Versículo 9. Tenho observado esse povo, quer de dura cerviz, e quer de dura servil mais do que Laodiceia. E o que Deus fala lá no 10? Agora, deixa que eu volto e farei de ti, Moisés, o quê? Uma grande... Deus estava escolhendo quem daquela igreja? Só um. Moisés. E agora, hein? Já pensou se Deus chegar aqui para algum e falar: olha, esqueça Jockey Club e vou fazer de você outro grupo ali do lado. Você sabia que às vezes tem irmãos que escutam essa voz e essa voz não está vindo do céu? Doutor Carlos, sai da tua igreja porque ela está corrompida e eu vou fazer de você uma grande nação. E pode não ser a voz de Deus?
que Moisés fez? Porém, Moisés o quê? O que Moisés fez no versículo 11, Abdala? Moisés condenou a igreja? Não. Moisés julgou a igreja? Não. Moisés criticou a igreja? Moisés falou palavras ásperas com a igreja? Moisés gritou com a igreja? Moisés fez o quê? Aí começa a experiência de Moisés. Porque o verdadeiro cristão e aquele que tem o verdadeiro amor pelos seus irmãos nunca vai criticar, nunca vai condenar, nunca vai acusar, nunca falará uma palavra áspera e muito menos gritar, mas vai fazer o quê? Suplicar. Olha a experiência dos adventistas fiéis. No meio da apostasia ômega que já está profetizada para o final, dentro de Laodiceia, o período mais morno espiritual, haverá uma classe que vai estar suplicando pela condição espiritual da igreja. Amém. Incrível. Haverá uma classe que, em vez de jogar pedra, vai tirar as pedras e os obstáculos do caminho e vai falar para aqueles que estão no erro e com dificuldades: andai por aqui, porque eu preparei o caminho para você. Quando aquele pensamento vier, sai, porque a igreja não presta nada, monta no grupo, ele vai se lembrar das Moisés e vai falar: é aqui que eu tenho que ficar suplicando pelos que estão errados e pelos necessitados. É uma posição, irmãos, que é louvável, porque veja o que Moisés fez depois da súplica. O Senhor, Moisés, porém, suplicou e lhe disse, versículo 11: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo? Calma, primeiro Deus no versículo 9 diz que o povo é de quem? De Moisés. Agora no versículo 11, o patriarca Moisés está falando que o povo é de quem? De Deus. Samuel, você sabia que muitas vezes chega para nós aquela voz: doutor Carlos, a igreja é tua. Ah, é mesmo? Eu agora sou dono. Eu agora que tenho, é o meu povo. Muitas vezes vem uma ordenação sobre mim e eu acho que é minha. Mas o verdadeiro líder e o verdadeiro patriarca e o verdadeiro profeta dentro do arraial do povo de Deus sempre vai ter a concepção e o amadurecimento espiritual que Moisés e que Jesus tiveram, que a igreja é de Deus. Nunca, em momento nenhum, ele pensará que a igreja, o povo é dele, porque ele tem sempre na mente a concepção de servidão, de servo, e ele sabe que ele, como líder, é servo e que Jesus é o Senhor. Cuidado, irmãos, com pessoas dentro do Jockey Club que se levanta com o ar de seu senhor e o dono daqui, porque o dono daqui é Deus. Moisés está falando: Senhor, por que acende a tua ira contra o Jockey Club? O teu povo, os teus jovens bonitos, cheios de vigor, esperando o preparo espiritual para receber o refrigério do Senhor, a chuva serôdia e o alto clamor. E o que mais? Qual é a experiência? Súplicas. Que tipo? Qual é o tipo de súplicas? Deuteronômio capítulo 9. Vamos ver na Bíblia como foi que Moisés suplicou, porque o tempo está passando e nós temos que concluir. E antes da primeira criança chorar, nós vamos concluir. Porque quando as crianças choram, é tempo de terminar, porque elas estão com fome e a criança não tem entendimento de horário. Nós poderíamos ficar até 2 horas, mas os bebês não. Então quando o primeiro chorar, a gente faz o amém. Só não vale beliscar o filhinho. Como foi a súplica, povo de Deus? Como foi a igreja adventista do 7º dia? A súplica de Moisés, para ver se a súplica de Jesus foi a mesma e para ver se os 144 mil
suplicarão da mesma forma. Deuteronômio capítulo 9. Versículo 18. Prostei-me perante o Senhor. Deuteronômio 9, 18. Todos os jovens lendo, para o Espírito Santo imprimir essas palavras em vossas mentes. Prostei-me perante o Senhor, como antes. Prostei-me, joelho. Olha o tipo de súplica pela igreja que os fiéis terão que fazer. Se ajoelhar em prol da igreja. 40 dias e 40 noites. Não comi pão e nem bebi água. Por causa de quê que Moisés estava orando e jejuando? Por causa de todo o vosso pecado que haveis cometido, fazendo o que era mal perante os olhos do Senhor para provocar ira. 19. Porque temi por causa de sua ira e do furor com que o Senhor está virado contra vós para vos destruir. Porém, ainda essa vez o Senhor me... Deus nunca vai desamparar uma oração de um justo. Se no Jockey Club há somente um justo, é por causa desse que a igreja ainda está sendo aceitada. É incrível o poder da justificação pela fé, irmãos. É incrível o que Deus pode fazer com os santos. E nós sabemos que cidades promíscuas, adúlteras e idólatras como Fortaleza, hoje ainda não foi inundada por mar, por terremoto, pela seca da fome, porque ainda Deus tem adventistas fiéis. Só por causa disso. E muitas vezes a sua vida está sendo preservada porque tem algum outro irmão orando por você. É incrível o poder da oração justa. E veja, durante 40 dias e 40 noites, então o Senhor se irou muito contra Arão no versículo 20 para o destruir, mas também orei em favor de Arão ao mesmo tempo. E como foi, irmãos? Como é que é a súplica do verdadeiro adventista do sétimo dia? Oração e jejum. Abdala não é acusar, não é condenar, não é criticar, não é palavras ásperas e nem gritarias, mas sim oração e jejum. Se alguém sabe aqui de um adultério, não jogue pedra, ore e jejum pelo adultério. Se alguém sabe aqui que tem um jovem passando pela dificuldade da sexualidade ou da cervejinha, não é condenando e nem acusando, mas orando e jejuando por aquilo. Eu conheci um senhor no Distrito Federal chamado Félix. E na fase de adolescência, toda mãe sabe quais são os problemas dos adolescentes. E aí, a minha mãe pediu oração para esse senhor Félix por mim. E hoje, irmãos, eu estou vivo. E estamos nós aqui ouvindo a palavra de Deus, porque eu sei que ele orava e jejuava. E quando nós vemos os nossos jovens em dificuldades, não é descascando a vida dele na comissão que nós vamos resolver aquela fraqueza e aquela tentação, mas somente se nós, em silêncio, pararmos um pouco e nos prostrarmos em súplicas de oração e jejum, orarmos pelos nossos filhos e pelos nossos jovens. Haverá dentro da Igreja Adventista do sétimo dia um movimento intercessório antes do fechamento da porta da graça. E muitos irmãos serão convertidos, o Espírito Santo tocará, muitos serão poupados de sua vida devido a esse movimento intercessório de uns poucos fiéis que permanecerão firmes e com essa visão espiritual de jejum e oração dentro do arraial do povo de Deus. Que eles farão até isto que Moisés fez em Êxodo 32. Vamos voltar para lá? Êxodo 32. O momento de súplicas. A intercessão dos fiéis chegará a um ponto tão profundo espiritualmente. Êxodo 32, versículo 30. Que muitos adventistas do sétimo dia passará por isso aqui que Moisés passou. Versículo 30 do capítulo 32 de Êxodo. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós tendes cometido grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei expiação por vosso pecado.
Este povo, no versículo 31, cometeu um grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa esse pecado, ou se não, risca-me do teu livro que tens escrito. De igual maneira como Jesus jejuou os 40 dias e as 40 noites no deserto pela nossa salvação, de igual maneira como Cristo orava e suplicava pelos seus discípulos e pela igreja que iria receber a chuva temporã, Moisés também fez. E a experiência de Moisés e a experiência do Cordeiro são uma só: súplica, oração por um povo que está em pecado, porque sabe que aquele povo é sangue do seu sangue, é carne da sua carne, porque o nosso Salvador morreu por todos e não só por uma pequena classe. E todos estão sendo chamados, e muitos irmãos darão a sua vida pela igreja adventista do sétimo dia. Assim como Moisés falou: ó Senhor, se você não quer a igreja, então me tire, mas eu vou morrer com ela. E assim como Cristo falou: ó Pai, se você não quer mais essa nação, se você não quer mais esse planeta, então pode me deixar aqui, que eu vou padecer com eles. E foi por isso que Cristo saiu dos céus, desceu os céus, assim como Moisés desceu no Sinai, cravou o seu joelho santo de um rei divinal, dono do universo, naquela poeira suja da Palestina, entrou no maior rio sujo do mundo, que é o Rio Jordão, e ainda assim suplicou, jejuou e orou por você, e falou: se você não quer, Pai, eu vou ficar aqui com ele, mas se você quer, eu vou morrer por ele e vou levar ele comigo. Carlos, até aí eu entendi. A experiência de Moisés, a experiência do Cordeiro. Existe uma profecia em Apocalipse dizendo que um povo vitorioso da besta de sua imagem e do seu número vai encantar a experiência espiritual de Moisés e do Cordeiro. Agora, tem mais alguma coisa dizendo que isso é assim mesmo? Vamos ver. Ezequiel 9. Vamos para a profecia que será cumprida em cima de uma classe dos adventistas do sétimo dia. O grande profeta Ezequiel no Velho Testamento, capítulo 9, para nós vermos o que vai acontecer daqui para frente dentro da congregação do povo de Deus, dentro da igreja adventista do sétimo dia, dentro do arraial que deve se santificar para o selamento e para a conclusão da obra de Deus na face da terra. Ezequiel, capítulo 9. Olha, versículo 4 do capítulo 9 de Ezequiel. E disse o Senhor, no versículo 4 do capítulo 9 de Ezequiel: passa pelo meio da cidade, passa pelo meio da igreja, passa pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal nas testas dos homens que estão fazendo o quê? Suplicando e por todas as... Irmãos, então haverá dentro da igreja adventista do sétimo dia um grupo de pessoas que não estará contente com a condição espiritual da igreja, e eles, em vez de sair da igreja, permanecerão dentro da igreja, fazendo o quê? Acusando, criticando? Não, suplicando e gemendo, orando e jejuando. Então, Carlos, mostra isso mais. Veja o que a mensageira do Senhor tem a nos dizer nessa manhã, para que o Jockey Club, juntos, todos, sejamos convertidos e consagrados para o serviço final. Veja, Testemunhos Selectos, volume 2, capítulo Selo de Deus, página 64. Veja. A pequena hoste que permanece na luz estará suspirando e clamando por causa das abominações. Especialmente, porém, suas orações subirão em favor da igreja, porque seus membros estão agindo segundo a maneira do mundo. As fervorosas orações desses poucos fiéis não serão debalde. Esses, aí ela cita, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com sinal a festa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações. Esses que suspiravam e gemeram haviam estado a pregar palavras de vida. Palavras de vida é palavras da bendita esperança. Reprovado, aconselhado e suplicado. Nós devemos condenar
mas sim reprovar. O que é reprovar? É falar, olha, isso não está certo. Isso é uma reprovação, gente. Você pode chegar hoje para mim, aí falar, doutor Carlos, a cor desse seu terno não está certo no uso do culto. É uma reprovação. Oi, muito obrigado. Vou usar a cor certa. Isso é reprovação. Reprovação não pega a verdade. Igreja, o que é suspirar e gemer que vai acontecer dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Pregação de palavras da vida, ou seja, pregação de esperança e fé, e ânimo e força, reprovação, aconselhamento e súplicas. Agora olha que interessante, a classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo de Deus. Olha, aquela classe que cercou Arão não vai receber o selo. Por quê? Porque eles não estão preocupados com a condição da igreja. Eles vêm com aquela ponta, mas só sabem acusar, só criticar, só ver as coisas erradas, mas nunca jejum em hora e chega com amor para aconselhar e admoestar aqueles que estão na tentação ou no erro. Esses não receberão o selo de Deus. Mas olha que interessante ainda. Isso aqui é letra, e letra se cumpre, porque está escrito. O selo de Deus será colocado somente na testa daqueles que suspiram e clamam por causa de todas as abominações. Por isso que é o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Porque os selados, irmãos, estão em Apocalipse capítulo 14, que é o mesmo do Apocalipse 15. Vamos lá? Apocalipse capítulo 14, a última leitura desse sábado, dia 14 de dezembro de 2002. Mais um ano se passou e cada vez mais o decreto dominical se aproxima. E Deus está suscitando homens de dentro do seu povo para começar um movimento intercessório em favor de sua igreja, para que todos aqueles fiéis sejam chamados para o arrependimento e que possam estar preparados para ser selados e estar em pé no momento da crise que está nos apontando. Apocalipse capítulo 14. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que traziam na sua fronte escrito o nome dele, o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. É o mesmo grupo de Ezequiel 9 que recebeu o selo, que estava suspirando e gemendo. 2. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E a voz que ouvi era como de quê? Então esse grupo que tocava harpas e que no versículo 3 cantava um cântico novo, é o mesmo grupo daquele do mar de vidro do Apocalipse capítulo 15. No Apocalipse capítulo 15 ele está sobre o mar de vidro. No Apocalipse capítulo 14 eles estão no Monte de Sião, que é o mesmo local. Só que aqui aparece ele já selado, contado, numerados e selado. São 144.000 que venceram a besta, sua imagem e seu número, que estavam clamando e gemendo pela situação, pelo declínio espiritual de Laodiceia. E eles receberam o selo de Deus. E eles cantavam no versículo 3 um cântico novo diante dos 4 seres viventes, 2 leões, e que ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000. Aqueles que foram comprados da terra. Por quê? Porque não experimentaram a morte, porque estavam vivos quando Jesus apareceu. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens, porque mantiveram a virgindade e a pureza da doutrina adventista do sétimo dia. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Eles foram comprados dentre os homens, foram as primícias, porque eles foram o último Elias que está sendo preparado para a trasladação para Deus e para o Cordeiro. E no versículo 5, na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis, porque suspiraram, porque gemeram, porque cantaram. E hoje, irmãos, o que mais precisa dentro dos adventistas do sétimo dia é a obra, os médicos se unirem com os pastores para finalizar a obra. O ministério leigo, aqueles que querem trabalhar juntos nessa mensagem, se unir junto com a obra denominacional e fazer uma corrente só
e aqueles irmãos que querem, junto também com sua igreja, participar dessa arrancada final, num único pensamento, numa única irmandade, numa única ação, numa única doutrina, num único Deus, num único pensamento de súplicas e oração. Nós só vamos ser selados se nós não estivermos contentes com a situação que a igreja está, olharmos para a situação e dentro da nossa casa começar uma obra de intercessão pela igreja. Serão esses os selados. Os selados não estará contente. Os selados vai andar pela igreja triste, falando: não, gente, tem coisa melhor do que isso. Laodiceia tem seu brilho, aquele brilho do olho, aquela clareza das vestes. Laodiceia tem que ser uma posição diferente. Esses andarão atrás dos jovens irmãos, andarão atrás dos irmãos que estão com dificuldades e vai falar: irmãos, vamos orar. Vamos fazer um jejum sábado que vem em prol do crescimento espiritual de alguém. Antes do fechamento da porta da graça, vai haver, porque isso é profecia, um movimento intercessório dentro da igreja adventista do sétimo dia. E esse é o alerta agora para a igreja, que nós temos que começar esse movimento. O ministério da mulher, os pequenos grupos, eles têm que se unir numa unidade só e ver a real situação da igreja adventista do sétimo dia, e num movimento só, juntos, rumo à Canaã celestial, interceder pelas abominações que o mundo trouxe para a igreja, interceder pela situação de nossa família, interceder pela vida do irmão Carlos Cavalcante. Não adianta sair, irmãos. Não há outro grupo, não há outro movimento, não há outra igreja. Adianta rever as profecias e ver o que Deus pede de nós. E o que Deus pede de nós é súplicas, é prostração, é joelho dobrado, é oração, é olhar com amor para aquele que está com dificuldade. 240. Bendita esperança. Canta minha alma. Nesse hino todos nós vamos cantar com a esperança de estar participando desse grupo que cantará o cântico de Moisés.